Olá! Está no ar o programa Delas, um programa que surgiu com o intuito de promover pautas do universo feminino em reconhecimento às mulheres aqui na Câmara Municipal de Aracaju. Os temas são os mais variados, como relacionamento, saúde, filhos, sexualidade, política, empreendedorismo feminino, trabalho, são vários, de modo que nenhum seja abordado como um tabu. O Delas dessa semana traz a advogada criminalista e de famílias, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da OAB Sergipe, para falar sobre o 3 de novembro, o dia da instituição do direito ao voto feminino. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês e com todos que estão assistindo sobre esse tema tão interessante. A luta das mulheres brasileiras pelo direito ao voto teve início lá em 1891, quando foi rejeitada a proposta de emenda à Constituição, prevendo o direito de voto à mulher. Mas em 1932, o voto feminino no Brasil foi assegurado, e em 3 de maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira, pela primeira vez, votou e foi votada em âmbito nacional. Com a Constituição de 1934, o voto feminino ganhou bases constitucionais, ficando para sempre na história da política do nosso país. Hoje, como é que você vê esse marco, Flávia Elaine? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse processo. Olha, é um processo de muita luta, né, das mulheres ao longo da história. No Brasil, desde o período do Império, as mulheres já vinham buscando esse direito. Mas essa luta ela já vem bem antes, já com influência de outros países. A exemplo da Inglaterra, que foi uma referência nesse movimento sufragista. E aqui no Brasil, as mulheres entenderam que era muito importante ter um espaço em que elas pudessem participar das decisões, dos direcionamentos políticos. Como é que um universo tão masculino, que estava ali só focado nos interesses dos homens, e a partir dali poderia surgir coisas que beneficiassem as mulheres. Então, era necessário que as mulheres estivessem ali para que pudessem participar e propor pautas que pudessem também beneficiar essas mulheres. Então, foi um momento de muitos anos de luta, uma história de muita perseverança dessas mulheres, que demorou bastante, inclusive, mas que bom que foi efetivada ao longo dessa história. E até hoje, nós ainda estamos lutando para que essa representação feminina ela seja efetivada, ela seja igualitária ou equânime, né? Ainda somos muitas mulheres com pouca representação. Sim, nós somos 52% do eleitorado, né? E a gente sabe que nos processos eleitorais, poucas mulheres conseguem, porque a política ainda é vista como um universo masculino, né? Um universo, talvez porque historicamente a gente não se enxergasse, ou então não se visse como ser político, né? Talvez isso impacte. Foi uma projeção realmente histórica. O campo da política ela sempre foi um campo voltado para os homens, isso já desde a antiguidade clássica lá, a gente observa que esse espaço ele era predominantemente masculino e isso foi reproduzido ao longo da nossa história e por incrível que pareça até hoje por mais que hoje existam diversas leis que possam incluir ou garantir que esse espaço para as mulheres seja efetivado, na realidade ainda há muitas barreiras para que as mulheres conquistem ocupar efetivamente esses espaços. Existem cotas, existem grandes incentivos, mas as dificuldades que as mulheres passam primeiro para entrar em um partido ou para ter uma disputa que seja compatível com os benefícios que os homens naquele partido têm, ainda é muito diferente, ainda teremos muitas discussões até que a gente realmente consiga garantir que o acesso seja igualitário. O que hoje é um direito universal no Brasil, não importa o sexo, o gênero, a cor de pele, a etnia, antes era um privilégio de homens ricos e brancos, que as mulheres ganharam após 1933, não é isso? Isso que a gente estava conversando agora há pouco. A gente conseguiu esse direito, mas tanto tempo depois, assim, a gente ainda tem 20%, por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores, só 20% são mulheres. Na Assembleia Legislativa, a mesma coisa. A gente tem um pleito aí estadual em que apenas uma candidata era mulher, né? Um pleito feito em mais de 90% masculino. Porque a gente tem, ou talvez, historicamente, a gente seja meio que escanteada desses processos. Eu costumo dizer nas minhas conversas sobre política que há um silenciamento, né? Nós não somos ouvidas numa reunião em que a gente vai debater
E até o jeito que a gente fala, se a gente fala de uma maneira mais firme, é grossa, é louca, e um homem falando dessa forma, ele é... Nossa, que homem assertivo, né? Como se fosse uma qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo já nos dias de hoje. Ainda tem um processo de inclusão e realmente, as mulheres ainda são silenciadas nesse processo político. E outro dia eu estava lendo até uma pesquisa que falava sobre a dificuldade das mulheres no pleito eleitoral. E interessante que essa pesquisadora ela destacava que, independente de partido ou ideologia, todas as mulheres elas passam pelos mesmos problemas. Quando elas decidem, primeiro há um estímulo muito grande para que as mulheres participem, né? Então há muitos convites, até porque precisa preencher o coeficiente eleitoral, né? Isso, exatamente. Então, a partir daquele momento dos convites, há toda uma sedução. Quando você atinge essa meta, ok, já conquistou a cota, agora elas são escanteadas. Não há o mesmo incentivo para homens ou mulheres, ou não há para quem já tem um mandato, então, ou tem possibilidades de ganhar, e quem está começando e ainda não tem. Então, realmente, o universo político, ele é misterioso não só para as mulheres, ainda para toda a população, e sobretudo para as mulheres que tentam furar essa bolha e entrar nesse universo. É importante que, apesar das dificuldades, a gente tenha assim, essa consciência política de que esse espaço também é nosso, que a gente possa, apesar de todas as dificuldades, conhecer esse espaço, enfrentar as dificuldades e diminuir essa distância, né, que tira a nossa oportunidade de estar aqui em um ambiente legislativo ou executivo, e que a gente realmente possa olhar para esses espaços, e não só mulheres, mas toda a população, que olhe para as mulheres e entenda que mulheres têm capacidade plena, assim como o homem tem. Não é um espaço reservado apenas para homens aqui. Homens e mulheres têm a mesma possibilidade de desenvolver um excelente mandato em qualquer lugar. E que passa por a gente se enxergar nesse lugar de comando, nesse lugar de ter uma voz ativa, de que a gente não permita ser silenciada, e que se precisar falar mais forte e se precisar fazer esse enfrentamento, que a gente sabe que um caminho para uma mulher que deseja entrar na política é um caminho muito mais longo do que um homem, né? E é muito mais difícil, não só longo, mas a gente quebra muito mais barreiras do que um homem. Da hora que a gente vai começar até a hora que a gente termina, a gente está enfrentando, quebrando barreiras. E há quem pense também que as mulheres só conseguem atingir um cargo eletivo se também tiver um homem para que possa impulsionar. E a gente precisa desmistificar essa história que em alguns casos acontecem, mas não tem que ser assim. Você pode construir a sua história na política, não necessariamente tendo que depender de uma outra pessoa para isso. Então a gente pode construir histórias autônomas. A maior parte do eleitorado brasileiro é mulher, mais ou menos 52%. De acordo com a Organização das Nações Unidas, o Brasil ocupa a 9ª posição entre 11 países latino-americanos no que diz respeito à participação política feminina. O mapa da política de 2019, elaborado pela Procuradoria da Mulher no Senado, cita que dos 70 mil cargos eletivos, apenas 12,3% é ocupado por alguém do gênero feminino. Você acredita que Sergipe tem avançado nesse sentido, em colocar mais mulheres na política? Nós estamos avançando, sim, mas esse avanço ele é um avanço lento, tanto no nosso estado quanto no Brasil. Está aumentando essa representação. Agora, os índices realmente eles são pequenos. Acredito que essa mudança precisa passar por uma consciência da nossa sociedade, e essas transformações elas não são imediatas. Eu entendo que a cada processo eleitoral, as mulheres elas estão tendo mais visibilidade, e acredito que daqui a médio ou longo prazo, essa história ela vai mudar, e nós teremos sim uma representatividade bem maior. Acho que vale citar que agora nessa última eleição, nós tivemos no pleito para deputado federal aqui em Sergipe, 2 mulheres entraram, historicamente, as 2 primeiras mulheres eleitas, né, porque a gente teve Tânia Soares, mas ela foi suplente, enfim. Mas eleitas, nós tivemos 2 mulheres agora, e veja, em 8 candidatos, 2 mulheres serem eleitas, a gente já tem 25% mais ou menos, mais de 30 e poucos por cento do que representa. E a gente está em 2022, a gente só conseguiu eleger 2, né? Exatamente. Mas é um grande avanço. Eu fiquei assim, extremamente feliz de imaginar que sim, agora nós temos mulheres que representem Sergipe
lá em Na Brasília, Câmara né? Federal, importantíssimo. É importante que a gente tenha assim, mulheres na Câmara e no Senado. Infelizmente, agora no Senado o jogo vai virar, né? Vai ficar um universo masculino, mas quem sabe no próximo pleito a gente possa também incluir e equilibrar essa dinâmica. Eu acho que é importante que em todas as esferas de poder haja esse equilíbrio. Não a supremacia nem de homens nem de mulheres, mas o equilíbrio Equidade, ele é né? fundamental. A gente tem aqui um grande exemplo, né? A gente tem 24 vereadores, a legislatura aracajuana de 24 vereadores, e dos 24, 4 são mulheres, né? Sim, uma das legislaturas com maior número de mulheres. Apesar de ser ainda muito pouco, né? Imagine que são 4 diante de um cenário de outros 20. E são de partidos distintos e tal, mas a gente vê cada vez mais a pauta mulher sendo discutida aqui. Tem alguma pauta aqui que você quer destacar, o trabalho de uma delas que você queira destacar? Eu acompanho, sempre que posso, acompanho o trabalho da Câmara Municipal. Sempre participo também dos eventos aqui, sobretudo quando a pauta é pauta das mulheres. E interessante, e isso é muito importante e positivo ver que, embora as mulheres sejam de partidos distintos, quando elas discutem a pauta de interesse das mulheres, todas estão unidas e todas estão ali fortalecendo, alinhadas e fortalecendo esse propósito. Então eu vejo que há uma luta muito grande aqui pelo fim da violência doméstica, todas engajadas com essa pauta, diversas pautas sobre a saúde da mulher, até a Procuradoria da Mulher, eu vi, acompanhei todo o processo de criação aqui, então eu fico feliz que, embora aqui ainda tenham apenas 4 vereadores, que já é um avanço, mas que são 4 bastante atuantes. Bastante aguerridas, isso, né? São mulheres aguerridas, que admiro todas elas. Sim, elas têm um trabalho muito importante aqui, e assim, sempre que tem essa pauta, foi importante você validar, sempre que tem a pauta mulheres, os interesses das 4, elas convergem, porque a pauta mulheres, ela sobrepõe qualquer outro interesse, né? Isso é falar um pouco sobre sororidade na política, né? Isso é importante. E eu acho interessante também, até quando as mulheres se sentiam muito sozinhas no plenário. Eu acompanho já há muitos anos o plenário da Câmara, e eu já vi um plenário que tinham poucas, 2 mulheres. E quando uma mulher é atacada, também não importa qual o partido da outra. A sororidade, ela se manifesta ali. O apoio tem que se impor naquele momento, porque isso pode acontecer com um ou com outro. Então, quando todas se fortalecem, elas acabam se blindando também. É aquela história de quando uma cai, a outra levanta, Isso. Né? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Você falou agora, Flávia, sobre uma coisa interessante, que é a coisa a gente de convergir a pauta, né? A gente fala sobre que aqui, por exemplo, na Câmara, quando tem uma pauta que fala sobre mulheres, todo mundo se une, e aí não existe essa coisa da competição. E só para a gente falar um pouquinho sobre a questão da sororidade, nós crescemos, nós que somos de uma geração que teve mais acesso a essas informações sobre o lugar da mulher, sobre o papel da mulher, nós entendemos que a gente aprendeu a competir com outras mulheres, né? Essa coisa de que a mulher é tudo desunida, nós crescemos com a ideia de que a gente tinha que lutar pelo homem perfeito, a gente tinha que brigar, tanto é que quando há uma traição, o julgamento vai todo para a mulher. Quer dizer, eu sou casada, o cara me traiu, mas a culpa é da mulher, né? Eu vou tirar satisfação com a mulher? Não, eu vou tirar satisfação com quem me traiu, né? E é um processo que a gente vem, e todos os dias eu me vejo pensando no que colocaram na minha cabeça, né? O que eu cresci pensando e preciso passar para minha filha isso, inclusive para o meu filho. E o que de fato é. Então, quando a gente fala sobre sororidade, não é só uma palavra bonita e uma palavra nova, né? É também um posicionamento recente, uma coisa que nós estamos aprendendo a fazer entre nós, entre as pares. Quando a gente pensa que no processo eleitoral tem, 10 mulheres concorrendo e, 40 homens concorrendo, a gente tem que entender que há vaga para todo mundo, mas eu gostaria mais que outras mulheres ganhassem.
porque são elas que vão entender, por exemplo, que eu preciso de creche em horário integral, são elas, por exemplo, que vão perceber que eu preciso de uma ampliação na saúde básica para o meu filho que tem alguma atipsia, né? Enfim, o homem não vai entender a carga da mulher porque é da mulher, né? Homens não conseguem pensar em políticas públicas efetivas tão bem quanto mulheres, né? Para nós, no caso. Não corta, né, na carne deles, corta na nossa. Então, realmente, o nosso processo de desconstrução, ele também tem que ser diário. Nós não nascemos desconstruídas, nós tivemos uma educação que é machista e, querendo ou não, a gente acaba reproduzindo. Então, despertar para isso pode levar tempo, pode ser doloroso, e a gente tem que fazer o nosso papel, né? Todo dia, como você disse, a cada dia a gente olha para dentro da gente e vê onde é que eu posso mudar, onde eu posso melhorar. Sempre se questionar. Se questionar, exatamente, porque não tem que ser assim. A gente precisa romper essas bolhas, essas caixinhas que colocaram o que é de homem e o que é de mulher, né? Então precisa refletir, né? Para além do que foi determinado. E romper com esse paradigma de que as mulheres são rivais é fundamental para que a gente possa crescer, fortalecendo os conceitos e também na prática do que é a sororidade. E sororidade não quer dizer que a gente sempre vai ter que dizer amém para outras mulheres. A gente até tem o direito de não concordar, mas a gente tem que se respeitar e se ajudar, se enxergar como pessoas que estão em situações até em vulnerabilidade em relação aos homens, porque eles estão numa situação de privilégio em relação a gente, ainda estão. Então, até a gente equilibrar o nosso lugar na sociedade, a gente precisa sim se unir e a gente vai precisar minimizar cada vez mais, a cada dia, e retirando um pouquinho de dentro da gente esses conceitos que colocaram que mulher rivaliza com mulher, que mulher compete com mulher, porque não precisa ser assim. E aí eu estava até conversando esses dias também sobre essa questão do lugar da mulher, das posições das mulheres e tal, e eu ouvi que, não, mas mulher é uma minoria. Não, mulher não é minoria. É importante deixar isso muito claro. Mulher não é minoria. Mulher é maioria. Maioria, inclusive, da população. Sim. Né? Essa ideia da minoria é porque há um silenciamento, né? Há um lugar de vulnerabilidade ocupado pelas mulheres, que isso que a gente tanto fala sobre a questão de paridade, de equidade, é muito para não... Como é que nós somos maioria e ocupamos lugares que não representam essa maioria? E eu estava conversando com essa amiga, falando sobre isso, e aí ela falou assim, mas a política é um lugar que é muito cheio de homem, né? Eu disse, é muito cheio de homem, mas porque a gente não quer se ver como um ser político. E nós que entendemos de políticas públicas, porque eu sei que eu preciso de creche, eu sei que a minha casa não tem o saneamento básico adequado. A saúde da mulher. A saúde da mulher, porque a gente sabe que a maior parte dos casos de mortes nas mulheres, elas podiam ter sido evitados se houvesse uma prevenção adequada. Então, eu vou colocar nas mãos de homens essa decisão de buscar políticas públicas para mim, né? A gente precisa se enxergar como alguém que nos represente. E eu sempre comento também, Flávia, que quando a gente vê, por exemplo, um homem falando sobre estou ao lado de mulheres, as mulheres estão ao meu lado, e eu vejo grupos de mulheres e tal, já é um movimento muito interessante, de ver um grupo de mulheres se movimentando, se mobilizando para a política. Ótimo, mas acho que os próximos passos, eles já têm que ser assim, não, veja, eu não preciso estar ao lado de ninguém, eu posso ser essa pessoa, né? Assumir o protagonismo. Eu faço parte de um grupo, agora eu estou entendendo como é esse grupo, como funciona, entendo, mas a partir de agora eu posso me ver como esse ser político, e eu posso atuar, né, diretamente na política, não estando ao lado de alguém que me represente. Eu posso ser essa pessoa que representa. Isso, como eu tinha dito, eu acredito que os próximos passos serão cada vez mais estimulantes para as mulheres. O Brasil, ele é um país que ele ainda reproduz consideravelmente o machismo, e a prova disso reflete nas nossas escolhas de eleger mais homens do que mulheres. É um processo cultural. Tanto é que países como a Arábia Saudita, que as mulheres lá tiveram direito de voto recentemente, mas agora eles já atingem uma média de 20% de representação feminina. Ou seja, o Brasil, que já tem
tantas décadas que as mulheres garantiram esse direito, ainda nós temos uma representação muito baixa. Então, países que vieram depois com essa conquista já estão à frente do Brasil. E por quê? A gente precisa pensar sobre isso, pensar o porquê e refletir sobre esse porquê. E aí, eu acredito que esse movimento ele vai acontecendo. Agora, de uma forma lenta aqui no nosso país. A gente já está vendo, acho que assim, esses últimos pleitos a gente já vê essa mobilização, inclusive não só das mulheres eleitas, mas uma movimentação de grupos de mulheres politizados que escolhem um determinado candidato, passa as pautas e diz, olha, eu preciso que você se comprometa com a gente nisso, nisso, nisso. Acho que já é um grande avanço e entender que as nossas necessidades elas são distintas. Né? A partir do momento que a gente agora tem um candidato, que a gente vê que essa pessoa vai representar e tal, o próximo passo agora é dizer, peraí, agora eu quero alguém como eu me representando. E aí eu acho que podia ser mais rápido, né? Mas... realmente, por quem dera que fosse mais rápido. Mas a gente não pode deixar de acreditar que tudo isso toda essa mudança ela vai efetivamente acontecer. E lutar para que esses espaços eles possam sim ser ocupados por mulheres que gostem de política. A gente precisa também tirar esse tabu de que política é algo ruim. Não é, política é algo essencial para você viver numa sociedade, para você garantir a sua cidadania e todos os seus direitos. Então a gente precisa gostar de política, entender o que é política, gostar, para a gente saber cobrar e saber também qual seria o meu papel assumindo um lugar ali. Então é importante que a gente goste, sim, da política. Sim, eu costumo dizer uma frase que eu li há alguns anos e me marcou muito, que é viver é um ato político. Tudo que a gente faz tem política, tudo que a gente faz é político. Então, esse discurso de que eu não gosto de política e não entrar numa discussão, porque eu acho que existe uma diferença grande de política e politicagem, né? E aqui no Brasil, a gente não consegue ter debates profundos de ideologia, porque a gente se acostumou com grupos adversários, então quem não é isso é aquilo, e a gente deixa de discutir o mais importante, que é política pública, né? Que a gente está ali para... São representantes das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas necessidades, mas a gente prefere ficar fingindo que política é um jogo de futebol em que tem um time A e um time B. E a gente esquece de discutir o que é essencial. Então, sempre que eu escuto essa coisa de que eu não gosto de política, eu vou para cima e falo, olha, veja, não fala essa besteira. Né? Porque quando você vai para uma reunião de condomínio, você está fazendo política. Tudo na vida da gente é política, né? Mas, enfim, é um processo que a gente tem ainda aqui, acho que nas escolas, trabalhar sobre esses temas. Trabalhar nas escolas, eu acho que é um grande ponto de mudança. Quando a gente traz os pontos de educação e conscientização para as escolas, a gente está projetando ali para o futuro, né? Então, teremos ali pessoas que terão uma consciência bem maior e uma possibilidade de discutir, de enxergar de uma forma ampla. Hoje, a geração anterior, quer dizer, a próxima geração, depois da nossa, você já percebe uma grande diferença, né? Então, você já vê as discussões tão mais profundas, é muito interessante. Então, continuar os debates nas escolas e trazer realmente para que, pensando num futuro diferente, num futuro melhor e num futuro em que as pessoas elas consigam se enxergar nos espaços de poder, incluir ali as discussões necessárias para toda a sociedade. Sim, o Colégio Ateneu até, inclusive, tem um projeto de política que é para a juventude do próprio colégio, que é maravilhoso. Os adolescentes já discutem sobre isso, conversam com os candidatos, debatem, eles saem, eu participei de alguns encontros lá e eu fiquei assim, encantada daquelas crianças, daqueles adolescentes, entenderem o que é que eles vão ali, para que serve um deputado, para que serve um vereador, para que serve isso, o que é que eu tenho que pedir, o que é que eu tenho que perguntar, né? E com certeza aquela juventude ali vai sair de lá com uma outra visão de uma visão mesmo, cidadã, né? Cidadã, uma visão politizada. Sim. E isso é importante. É extremamente importante. Flávia, eu gostaria de ficar aqui mais tempo conversando com você, que o tema é super amplo, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Foi maravilhoso o papo, seja assim, sempre bem-vinda. O Delas é um espaço de todas nós, para todos.
E é isso, muito obrigada, viu? Eu agradeço o convite, a participação, o poder participar e trazer como pauta esse tema que é tão envolvente e tão atual, né? E estou à disposição, quando precisarem, pode convidar que eu voltarei. Você volta em breve, pode ter certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.